Hoje nós começaremos o capítulo 2, distribuição de pressão. Este capítulo tem como base estudar os princípios de conservação para fluidos em movimento, mas que não tem uma força resultante, ou seja, elas estão em movimento uniforme. E a gente vai estudar os conceitos. Além disso, introduzir esses conceitos para estudar os fenômenos que podem ser analisados em mecânica dos fluidos. Outro ponto desse capítulo é estudar os conceitos de pressão estática. Estudar como a gente vai fazer para estudar a manometria e carga hidrostática. Manometria seria sair de uma posição do fluido e chegar a uma outra posição do fluido. Como saber qual que é a pressão em duas posições do fluido. E carga hidrostática para determinar a pressão daquele fluido naquela posição devido a várias energias. Além disso, a gente vai estudar a estabilidade dos corpos flutuantes. A gente considera que o fluido está ou não tenha movimento, o corpo não tenha movimento no fluido, ou senão ele tem um movimento lento no fluido, para que a gente faça os estudos de estabilidade. Esse estudo de estabilidade já foi visto com vocês, com a maioria de vocês, em fenômenos de transporte. Vai ser mais uma revisão da matéria. Esse capítulo aqui eu falo que é um capítulo mais de revisão de fenômenos de transporte. Então, o que é que nós vamos estudar? Aqui nós temos a nossa linha de corrente, ou linha de trajetória, se for considerado em regime permanente. A gente trabalha sempre, como foi falado no capítulo 1, hipótese do contínuo. Hipótese do contínuo é o quê? É a gente estudar o fluido e não ver vazio entre o fluido, ou seja, a gente não estuda ele microscopicamente, ou seja, ele tem que ter um volume maior que 10 a menos 9. Aí a gente considera ele um fluido. Aqui, ó, fluido, a gente estuda um elemento de fluido, de massa, uma pequena massa, o elemento tem uma pequena massa, dm, e para que esteja no hipótese do contínuo, ele tem que ter um volume de 10 a menos 9, maior que 10 a menos 9. E ele tem uma aceleração. Vamos estudar ele na hipótese que ele é estático. Estático é o quê? As forças, as componentes das forças é igual a zero, ou seja, a resultante é igual a zero, e o momento resultante do momento é igual a zero. Então, o somatório de todos os momentos vai me dar um momento resultante igual a zero. Para que a gente possa usar a segunda lei da termodinâmica, que é o quê? É o elemento de massa vezes a aceleração. Isso é o quê? É o somatório de forças. Tem que ser igual a zero. Ou seja, igual a zero. Mas o que é essas resultantes? Quais são os componentes das resultantes? Nós temos 3 componentes. A força de campo e a outra é a força de superfície. O que é a força de campo e o que é a força de superfície? A força de campo é aquela força que é devido à massa do elemento. Então, quanto maior a massa, maior a força que você aplica no elemento. Que força que nós temos aqui aplicada, que nós vamos estudar? É a força gravitacional, que nós percebemos que é sempre a força gravitacional tende a descer o elemento. Então,
ela ataca o que? A massa do elemento, a massa do fluido. E temos as forças de superfície, que atacam o quê? Ataca a superfície do elemento. Ou seja, são tensões. A força sobre área me dá tensão. Eu tenho a tensão normal, que seria a minha de pressão, força de pressão, e tenho a minha tensão de cisalhamento, que seriam as minhas forças viscosas. Elas agem sobre a superfície. Então, eu tenho a força de pressão e tenho a minha força viscosa. Primeiramente, a gente vai estudar, como é o capítulo de distribuição de pressão, a gente vai estudar a pressão e o gradiente de pressão. Nós vamos fazer, primeiro, estudar a pressão no eixo X. Nós chamamos, antes de tudo, esqueci desse detalhe, a pressão, nós dissemos que é um campo escalar e não um campo vetorial. Por quê? Porque tanto a pressão em X, a pressão em Y e a pressão em qualquer direção aplicada no elemento, ela tem o mesmo valor. Ou seja, nós não precisamos saber a direção e o sentido aplicado ao elemento do fluido. A gente sempre sabe que o sentido é para dentro do elemento e a direção ele não é necessário, porque sempre ele tem todo o corpo. Ou seja, o que nós precisamos saber da pressão é o seu valor, sua magnitude. Ou seja, ele é um campo escalar, que só depende da magnitude da pressão. Aqui, nós vamos trabalhar com a força que é aplicada só na direção X. Mas vocês têm que pensar que, como é uma pressão, ela está aplicada em todas as direções. Tanto em X, Y, Z, em qualquer direção, a pressão. Mas para facilitar a explicação, a explanação, a gente vai fazer só no eixo X. Aplicando a pressão somente no eixo X, e sabendo que teremos que ter uma variação de pressão para que tenha uma força resultante de pressão, nós fazemos o seguinte: a pressão, aqui mostrado o vetor P, ele está sendo aplicado aonde? Na área DZ, na linha DZ por DY, que forma a minha área. DZ e DY formam a minha área. A mesma coisa do outro lado. Eu tenho uma força P mais delta P, mais a variação de P em relação ao eixo X. Então, é a minha derivada de P em relação a X, vezes dx. Ou seja, os dois estão sendo aplicados aonde? A pressão no eixo, na minha área, que é dz vezes dy. Então, eu fico com P mais P derivada de P em relação a X, dx, tudo ela vezes dy dz, que é a minha área. Como eu quero a variação, eu quero a força líquida no eixo X, eu faço P dy dz menos, que é essa parcela aqui, é igual menos a variação dessa parcela aqui, menos essa parcela aqui, menos essa força aqui. Então, é menos P mais derivada de P em relação a X, dx, vezes a área, dy dz. Resolvendo essa equação aqui, eu fico com menos a derivada de P em relação a X, dx, dy, dz. Isso eu posso fazer para os demais eixos.
eixo Y, X, Y, eixo Y e eixo Z. A força líquida no eixo Y ficaria como dFy igual a menos derivada de P em relação a Y, dy, dx, dz. E a força líquida em relação ao eixo Z é dfz igual a menos derivada de P em relação a Z, dz, dx, dy. Com isso, fazendo a força líquida total, são em todas as direções. Então, eu tenho a minha força elementar da pressão. Então, se eu colocar todas elas, englobar todas elas, elas vão ficar dessa forma, mostrado. Um dx, dy, dz. Aqui, eu posso colocar a minha sinal negativo para fora, fico com essa parcela, vezes P. Sem querer, eu coloquei um P maiúsculo, aqui está P minúsculo. P de pressão é minúsculo. Então, essa parcela aqui, que é o I derivada sobre, em relação a X, que é mais J derivada em relação... Eu fiz errado, gente. Aqui é em relação a Y. Não gosto de coisa errada. Ô, Fábio, na prática mesmo, você é para achar o quê? Isso, na prática, então, é que eu ia dizer logo depois. Mas, logo depois eu ia falar que é aqui, ó. A variação da pressão, a força de pressão, a força elementar de pressão, não é em relação à pressão, e sim a um gradiente de pressão. Essa força aqui de campo, não, a força de superfície, essa aqui, ela não está relacionada à pressão em si, a um valor P, e sim a um gradiente de pressão. Entendeu? Ah, sim. Por isso que eu tenho que demonstrar da onde que você sai, porque aqui eu vou trabalhar com gradiente de pressão e não com uma pressão P. Entendeu? Por causa que ele vai ter as suas direções e sentidos. Depois, a pressão é derivada nas suas direções, nos eixos X, Y e Z. Então, isso aqui, derivado em relação a X, derivado em relação a Y, derivado em relação a Z, isso aqui é chamado de gradiente. Então, é menos gradiente de P, que eu coloquei aqui abaixo. E o gradiente, ele sempre aponta para os maiores valores. Como aqui mostrado. Aqui, ó, eu tenho temperatura. O gradiente de temperatura, esse aqui é a minha seta do gradiente de temperatura. Ele mostra sempre do T1, T2, T4 é a maior temperatura. Então, ele sempre aponta do T1, que é a menor, e vai em direção à maior temperatura. Isso que quer dizer o meu gradiente de temperatura. Poderia ser o meu gradiente de pressão. Meu gradiente de pressão, vocês podem observar aqui que P1 é o maior aqui. E o gradiente e o P3 é embaixo. Aqui por que está mostrando que o gradiente vai sempre maior para o menor? Porque aqui eu esqueci de desenhar, é menos gradiente de P. Tem um sinal negativo. Então, sempre vai do maior para o menor. Mas na maioria das vezes, quando não tem sinal negativo, quando é só um gradiente da temperatura, por exemplo, é sempre do menor para o maior. Se fosse gradiente da pressão, é do menor para o maior. Mas
no caso nosso, que nós vamos estudar, é menos gradiente de P. Então, ele fica sempre da menor pressão para a maior pressão. O que é que nós vamos ter? No equilíbrio de elementos de fluido, que é a quantidade de movimento linear na forma diferencial. Diferencial porque a gente está trabalhando no elemento, que é o capítulo, se não me engano, vai ser o nosso capítulo 4. A gente vai pegar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, que é essa aqui nossa. E vamos substituir aqui, em vez de ser dF da pressão, a nossa pressão sendo a força de pressão sendo aplicada na superfície, a gente sabe que ela vale quantos? É menos gradiente P. A gente substitui aqui menos gradiente de P. E sabemos que a força de campo, que é devido à gravidade, é o elemento de massa, é a massa vezes a gravidade. Então fica dm vezes vetor g, que é sempre apontado para baixo. Fazendo então a aplicação na manometria, a gente observa que quando a gente está em um elemento, a maior pressão sempre fica embaixo e a maior pressão é em cima. E para que a gente tenha a diferença, saber a diferença entre elas, no caso, se fosse P baixo menos P cima, seria o quê? A diferença entre as duas pressões. Seria o quê? Igual a ρ, G, H. H é a altura entre a pressão, onde está a pressão de baixo, menos a diferença entre a pressão de baixo com a pressão de cima. Então, esse aqui é a equação que eu tenho para achar a diferença entre as duas pressões. Ou seja, no princípio de Pascal, ele quer dizer que quando a gente estamos trabalhando em um mesmo fluido e estamos na mesma elevação, ou seja, estamos na mesma elevação e no mesmo fluido, o H eu não tenho. Se o H eu não tenho, quer dizer que pressão de baixo é igual à pressão de cima. Então, estou na mesma pressão. Eu posso estar em posições diferentes, mas se eu estiver na mesma altura, eu tenho a mesma pressão. Isso que o princípio de Pascal quer dizer. Eu posso estar em posições diferentes, mas se eu estou na mesma altura, no mesmo fluido, eu tenho mesma pressão. Então, se nós aplicarmos a nossa segunda lei de Newton em fluidos estáticos, quer dizer o quê? Que não tem movimento. Se não tem movimento, não tem resistência do fluido ao escoamento. Então, não temos forças viscosas agindo sobre ele. Então, nós cancelamos a parcela de forças viscosas. E a resultante é igual a zero, ou seja, massa vezes aceleração é igual a zero. Ficaremos com o quê? O gradiente de P igual a pressão vezes a gravidade. Eu coloquei errado, gente. Eu já tenho que arrumar isso aqui. É massa vezes a gravidade. Não, essa fórmula está certa, sim. Eu posso usar massa específica, sim. Aqui. O que nós ficaremos? Se a gente sair P3 menos P2, é dividido por... é igual ao quê? Venho lá da aplicação da manometria. P3 está mais abaixo. Menos P2
eu fico com ρgh. Que eu posso sair também dessa equação aqui. Dessa equação eu saio, chego aqui para vocês. Demonstro que chega aqui. Um exemplo de onde que a gente pode usar a pressão, a aplicação da manometria. É quando a gente trabalha com vários fluidos e elas têm diferentes alturas. Por exemplo, o princípio de Pascal nos diz o quê? Que numa mesma linha, de um mesmo fluido, eu tenho a mesma pressão. Ou seja, se nós trabalharmos aqui, ó, bem nessa risca aqui, entre o fluido A com o fluido M, do outro lado aqui, bem nessa posição aqui, eu tenho a mesma pressão, dentro do mesmo fluido. Não foi isso que eu falei para vocês? Que do princípio de Pascal? Se é a mesma posição, eu posso falar que pressão aqui é igual, eu devia ter feito escrito aqui, mas o que ficaria? Ficaria da seguinte forma. Se esse ponto aqui é meu P1, ponto do outro lado, na mesma altura, é P1 também, mas vou chamar ele de P2, como está aqui escrito. Como é que a gente faz o processo mnemônico? Quando é sempre eu desço, eu somo. Então, eu começo daqui. PA mais, ele desce, Rho D1. Rho-G, me desculpa, é Rho-G vezes a altura, né? Rho-G D1, mas ele ainda continua no mesmo fluido. Então, é Rho-G, Rho-A, né? Rho-A-G D2 e Rho-A delta H, como está escrito aqui. Rho-A-G delta H. A mesma coisa a gente faz do outro lado da tubulação. O que nós temos? PB, ele se encontra aqui. Então, é PB mais descendo, eu somo. Então, é mais ρB, G, D2, mais... Agora, eu já mudo de fluido. Então, fico mais ρM, G, delta H. Como vocês podem observar aqui na minha equação. Mas também existe uma outra forma de fazer para você chegar nessa equação aqui, ou você isolar um dos lados. Por exemplo, eu quero saber o meu valor de PA. Como é que eu faço? Eu posso fazer dessa forma, aí eu isolo o PA depois. Processo matemático. Eu pego esse termo aqui e coloco do outro lado da igualdade. Ou senão começo assim, eu quero saber PA. Então, eu começo do outro lado da tubulação. PB, como eu desço, eu somo mais ρB, G, D2, mudei de fluido, mais ρ, M, G, delta H. O que eu faço? Utilizo o princípio de Pascal. Eu vou sair daqui e vou para cá. Eu não preciso descer mais, porque ele está no mesmo fluido. Então, eu só mudo de posição do fluido para a mesma altura. Agora, desço, eu somei. Agora, o que eu vou fazer? Quando eu vou subir, eu tenho que subtrair. Então, eu fico com menos ρA, G, delta H, menos ρA, G, D2, menos ρA, G, D1. Cheguei aqui. Esse ponto aqui é o mesmo ponto de PA, ou seja, eu já cheguei no ponto PA. Esse ponto aqui também é o ponto PA, do princípio de Pascal. Então, eu já cheguei no ponto PA. Então, eu chego nessa fórmula aqui.
Eu ditei para vocês essa fórmula aqui. E vocês podem observar que é a mesma fórmula de cima. Se eu jogar essa parcela aqui para o lado esquerdo da igualdade. Esse é o processo mnemônico. Agora a gente tem algumas observações que a gente vai fazer. Na mecânica dos fluidos, muitas vezes, a gente trabalha diferente que a termodinâmica. Por causa que a termodinâmica também trabalha, por causa que tudo está dentro de fenômenos de transporte, está estudando o comportamento da natureza. Então, você tem que, na hora de observar a equação, quando está trabalhando com a pressão, tem que saber com que pressão ele está trabalhando, com a pressão absoluta ou pressão relativa, ou se não, também conhecido como manométrica, pressão manométrica. Por quê? Porque são duas coisas totalmente diferentes, pressão manométrica do que a pressão absoluta. Eu vou demonstrar agora para vocês o que vem a ser essa diferença e por isso que a gente tem que observar na hora de fazer os nossos cálculos, na hora de utilizar as equações. E também na hora de observar os sensores. A maioria dos sensores que a gente trabalha, ele não mede a pressão absoluta, e sim a pressão manométrica. Então, o que vem a ser a pressão absoluta? A pressão absoluta, podemos observar aqui, nós temos duas pressões absolutas, essa aqui e essa aqui também é uma pressão absoluta. Ou seja, ela é o quê? São devidos a dois fatores. É devido a uma pressão atmosférica mais uma pressão relativa. Então, devido à primeira, nós podemos observar que é um somatório. Nós temos a pressão atmosférica do local onde está sendo realizado um ensaio. Por exemplo, ao nível do mar é 1 atm, ou se não, 101.350 pascal. Então, temos que sempre tem a pressão atmosférica tem que estar atrelado à pressão absoluta. E temos a pressão que, a maioria das vezes, você vai utilizar o seu sensor de pressão, seu medidor de pressão, ou seja, a pressão manométrica, que aqui está. Ela é sua pressão relativa, também conhecida como pressão relativa. Então, é pressão relativa mais a pressão atmosférica me fornece a minha pressão absoluta. Ou eu posso ter, quando eu começo a criar vácuo, quero dizer que ela já é uma pressão menor que a pressão atmosférica. Ou seja, se eu quiser criar o vácuo mesmo absoluto, é quando eu tenho a pressão igual a zero, que a gente não conseguiu ainda chegar. Então, a gente tem a pressão do vácuo, que quer dizer que é uma pressão muitas vezes nos aparelhos ele é dado negativo, porque é o quê? É pressão atmosférica menos pressão vacuométrica me fornece a minha pressão absoluta, minha pressão atmosférica. Desculpa, falei errado. Minha pressão atmosférica. Não. Falei. A minha pressão atmosférica menos a minha pressão vacuométrica me dá a minha pressão absoluta. A minha pressão absoluta é menor que a minha pressão atmosférica. Então, muitas vezes o equipamento ele me fornece um sinal negativo. Esse sinal negativo me representa que eu tenho que subtrair da pressão atmosférica para achar a minha pressão absoluta. Que a pressão absoluta é menor, porque eu estou trabalhando com a pressão relativa, também conhecido como pressão vacuométrica. Então, temos dois tipos de pressão. Pressão manométrica, dois tipos de pressões relativas. A pressão
manométrica e a vacométrica. Quando é utilizado uma, quando é utilizada a outra. A pressão manométrica, trabalhamos com pressão manométrica quando a pressão manométrica é maior que a pressão atmosférica. Quando temos a pressão absoluta é maior que a pressão atmosférica. E quando trabalhamos com pressão vacométrica, quando a pressão atmosférica é menor que quando a pressão absoluta é menor que a pressão atmosférica. Trabalhamos sempre com observação. A gente sempre trabalha com vários tipos de pressões. Nas equações, tem que observar com que tipo de equação que a gente, com que tipo de pressão a gente está trabalhando. Se a pressão é absoluta ou se não a gente está trabalhando com pressão relativa. Na mecânica dos fluidos, a maioria das vezes a gente trabalha com pressão relativa, mas por a gente estar trabalhando com fenômenos mecânica dos fluidos, faz parte de fenômenos de transporte, e fenômenos de transporte trabalha com 3 disciplinas ao mesmo tempo, que são mecânica dos fluidos, termodinâmica e transferência de calor. Então, algumas vezes, pode ser que você pega uma equação que venha lá da termodinâmica e trabalha com pressão atmosférica, pressão absoluta, e não pressão relativa. Então, você tem que sempre tomar esse cuidado. O que vem ser a pressão relativa? A pressão relativa é a adição de pressão que você fornece à pressão atmosférica para encontrar a pressão absoluta. A pressão absoluta, então, ela pode ser encontrada de 2 formas. Ela pode ser maior que a pressão atmosférica ou menor que a pressão atmosférica. Quando ela é maior que a pressão absoluta é maior que a pressão atmosférica, a gente soma a pressão relativa à pressão atmosférica. A pressão absoluta, quando a gente encontra a pressão absoluta maior que a pressão atmosférica, somamos a pressão relativa à pressão atmosférica. Esse valor, então, é um valor positivo e é chamado de pressão manométrica. Quando o sensor nos fornece uma pressão negativa, quer dizer que é o quê? Eu vou subtrair a pressão atmosférica. Ou seja, se eu subtrair da pressão atmosférica, a minha pressão absoluta vai ser menor que a minha pressão atmosférica. Ele, então, está criando, já tem um vácuo. Então, a minha pressão relativa, ela é conhecida também como pressão vacométrica. Então, é isso. Então, agora, nós estamos estudando, então eu tenho que começar a dar as definições de pressões para vocês começarem a adentrar no assunto. Muitas vezes, os sensores que a gente mede, pressão, você vai olhar um fluido subindo em uma tubulação, até onde ele chegou, você mede em milímetros ou metros. Isso me dá o quê? Isso me dá ele me fornece a pressão. Se eu conheço, porque é o quê? Porque se eu conheço aquela fórmula. P, a pressão, é igual a ρgH. Então, se ele me fornece no sensor lá o H, eu conheço a gravidade, a aceleração da gravidade, eu conheço o ρ, eu conheço a minha pressão. Então, muitas vezes, a gente trabalha com esse H. Esse H é conhecido como uma carga de pressão. Essa carga de pressão, como foi demonstrado aqui, é P0 igual a P1 mais ρgZ1
que é igual a P2 mais ρgZ2. Que pode ficar igual a minha carga em 1, a carga de pressão em 1 é igual, se eu passar o ρg, ρg é conhecido como massa específica vezes a aceleração da gravidade, é igual ao peso específico. O outro parâmetro que eu conheço como peso específico, que é gama, representado por gama. Isso aqui é ρg. Gama é meu ρg. Então, P1 sobre gama mais Z1. Essa unidade, qual que é essa unidade? Se eu for fazer, essa minha unidade é comprimento. Comprimento elevado a 1. Ou seja, vai me dar, no sistema internacional, metro. Minha carga de pressão, então, é fornecida em metro. Mesma coisa para achar a carga meu H2. Meu H2 é o quê? P2 sobre gama mais Z2. P1 sobre gama, ou P2 sobre gama, é meu termo de pressão. Minha carga devido à minha pressão. E a minha carga de pressão devido à altura, Z1, ele é a minha energia de potencial. Tanto Z1 então, quanto Z2 é devido à minha energia potencial. As minhas cargas, então, H1 e H2, eu tenho o termo devido à pressão e devido à energia potencial. Ficou claro a carga de pressão para vocês? Porque ele é muito trabalhado, porque muitas vezes o sensor, em vez de te dar digital, ele vai te dar uma elevação em uma tubulação, entendeu? Sendo a elevação na tubulação, ele não vai te dar a unidade de pressão, e sim a unidade de comprimento. Aí você vai ter que fazer a transformação. Vamos também estudar, aqui, estudar a vantagem mecânica que nós temos em fluidos incompressíveis e em fluidos compressíveis. A primeira vantagem do incompressível é o quê? Que a pressão líquida, se você variar essa pressão em 200 vezes, o que você vai ter? Acho que eu fiz errado aqui, tem alguma coisa errada. Se você aumentar essa pressão em 200 vezes, a variação do seu ρ vai ser pequena, vai ser desprezível. Mais ou menos por volta de 1%. Ou seja, você precisa variar muito a sua pressão para que ele varie um pouco a sua massa específica. Ou seja, esse fluido é incompressível. Entendeu? Não tem... Depois eu tenho que arrumar aqui, vamos até arrumar agora. Isso aqui, se eu variar em 200 vezes minha pressão, meu ρ vai variar apenas 1% de massa específica. Enquanto em fluidos compressíveis, o que acontece? Se eu variar a pressão, varia o meu ρ. E uma vantagem da mecânica que a gente obtém é o quê? Com relação que a gente pode fazer tanto para fluido compressível quanto compressível, é melhor utilizar o fluido incompressível, que é o quê? Se não varia a pressão, não varia o ρ, eu posso falar o quê? Eu tenho que pressão 1 é igual a pressão em 2. E eu tenho que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Ou seja, se eu rearranjar a equação, eu fico com F1 sobre F2 é igual a A1 sobre FA2. Ou seja, aqui eu estou demonstrando que eles são
o F1, é proporcional à área dele. Ou seja, se você aumenta e ele é inversamente quanto o F1 aumenta, eu tenho a proporção que vai aumentar de A1 para A2. Se eu tenho F1 e F2, é a mesma proporção que vai aumentar entre as áreas. Um exemplo, para isso ficar mais claro, que eu acho que a minha explicação não foi muito clara, é o seguinte: eu tenho a minha pressão P1, P2. Eu tenho o meu fluido, que eu coloco aqui. Isso aqui pode ser vamos dizer, um elevador hidráulico, que eu tenho aqui em cima sendo aplicado alguma força. E essa força é F1. Sabemos que P1 é igual a P2. F1 sobre A1 de P1 é igual a F2 sobre A2. Temos que então, F1 sobre F2 igual a A1 sobre A2. Me dá a minha vantagem mecânica. Que é a mesma coisa que eu posso também tirar uma outra conclusão, que a variação do volume em 1 é igual à mesma variação do volume em 2, que seria essa variação aqui, que é D1 vezes A1. É a mesma variação de D2 vezes A2. A variação não muda. Então, eu tenho que A1 vezes D1, que é meu volume, em 1, é igual a A2 vezes D2. Que eu fico com A1 dividido por A2 igual D2 sobre D1. A1 sobre A2 é o quê? É minha vantagem mecânica, que é F1 sobre F2. Eu substituo aqui, F1 sobre F2 é igual a D2 sobre D1. Que isso aqui me dá a minha conservação do trabalho. O que é aplicado aqui vai ser, em trabalho, vai ser devolvido aqui. Ou seja, se fizermos o seguinte, se o VM for menor que 0, temos que o quê? O F2 é maior que F1, porque ele é um valor menor que 1. Falei errado. Aqui não é menor que 0. Menor que 1. Menor que 1. Então, F2 é maior que F1. Se F2 é maior que F1, meu A2 é maior que A1. E o que eu tenho? Eu tenho que D2 é maior que D1. Ou seja, se F1, se eu aplico essa força aqui, F1, eu disse para vocês que ela é menor que F2. O F2 vai ser maior. Para que ele seja maior, o que eu tenho que fazer? A área tem que ser maior só que eu vou ganhar pequeno deslocamento só. Para que eu ganhe mais deslocamento, D1 tem que ser maior ainda. D1 sendo maior ainda, aí eu vou ter um D2 que vai aumentar, porque a variação de volume tem que ser o mesmo. Então, essa força, o que eu quero dizer com isso? Se eu colocar um carro aqui, eu tenho que aplicar uma força grande. Mas eu não preciso, se eu for com a minha mão levantar o carro, a força é muito grande mesmo. Mas, utilizando elevadores hidráulicos, fazendo dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fluido hidráulico e aplicar uma pequena força em uma pequena área. Mas eu vou ter que deslocar bastante para que desloque um pouco o carro. Preciso aplicar uma força pequena, que é o meu F1, que está representado aqui, para que seja maior que a força do carro. Para aumentar, para que seja aplicada uma força F2, que seja maior que o do carro, para que eleve o elevador. Ganho mecânico? Não. Não, seria... eu nunca vi falar essa palavra, ganho mecânico. Seria porque você está transformando, está brincando com os elementos que você tem
para ter um ganho de força lá na frente. Você vai aplicar uma força menor, mas devido ao equipamento que você tem ali, você aplica uma força menor, devido ao equipamento que você tem ali, que eu mostrei para vocês, você vai ter que ter uma área menor, mas você vai ter que deslocar bastante, para que você resulte lá na frente o quê? Tem uma área grande e vai deslocar menos para ter uma força maior. Seria um ganho mecânico, sim, mas você ganharia em força. Eu vou estar, então, a aula encerrada por aqui, porque essa aula eu dou quando eu dou a aula presencial, eu gasto mais tempo, porque eu rabisco lá no quadro, tudo, vejo vocês, vejo as perguntas de vocês, tudo, então eu gasto muito mais tempo.